Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num livro que, olha, é quase um rito de passagem para quem estuda psicologia no Brasil. Com certeza. É o Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia da Ana Mercês Bahia Bock, Odair Furtado e da Maria de Lourdes Trace Teixeira, um clássico. Totalmente. E o curioso, né, é que a primeira provocação já está no título. Exatamente, eu ia falar isso. Antes mesmo de abrir, você já vê ali, psicologias, no plural. E acho que a nossa missão aqui hoje é justamente essa. Entender o porquê desse S. Isso, desvendar por que esse S faz toda a diferença. A gente vai tentar extrair o principal dos 25 capítulos, passar pela história, pelas teorias, e o que eu acho mais fascinante, ver como tudo isso ajuda a gente a ler o Brasil de hoje. Perfeito. E o livro tem uma organização muito boa, dividida em 4 partes, né? A gente vai seguir essa lógica. Primeiro vamos, construir os alicerces. A base. Isso, a base. O que é psicologia afinal, quais são as grandes correntes, e depois que a gente tiver, digamos, as ferramentas na mão, aí a gente vê como elas funcionam na prática. Para analisar a vida real. Exato. Desde o desenvolvimento de uma criança até os fenômenos sociais mais complexos do nosso país. Ótimo. Então vamos começar pelo começo mesmo. Capítulo 1. O livro já chega com uma distinção que parece simples, mas é, fundamental. A do senso comum versus a científica. Isso. A psicologia do senso comum a gente usa todo dia, né? Quando a gente fala que, um vendedor tem psicologia para convencer. Ou que um amigo é um ótimo psicólogo porque sabe ouvir. Exato. É um saber que vem da vida, da experiência. É intuitivo, é espontâneo e muito útil, né, para resolver as coisas do dia a dia. Só que a psicologia científica ela tem outra pegada. Ela quer mais. Ela quer mais. Ela busca objetividade. Ela não quer só o achismo. Ela quer um método rigoroso, uma forma de testar as hipóteses. Ela quer construir um conhecimento que possa ser verificado, criticado, que se acumule, sabe? E o livro dá até uma data de nascimento para isso, né? Sim, 1879, que é quando Wilhelm Wundt monta o primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha. É o momento em que a psicologia meio que se emancipa da filosofia e diz, olha, agora eu sou uma ciência. Tá, entendi. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. A biologia estuda a vida, a física estuda a matéria, mas e a psicologia? Qual é o objeto de estudo dela? A mente? A alma? Parece um terreno bem mais escorregadio. E é justamente por ser escorregadio que a coisa fica tão complexa e interessante. Pensa assim, um astrônomo estuda um planeta à distância. O psicólogo estuda o ser humano. Sendo ele mesmo um ser humano. Exatamente. O pesquisador se confunde com o que ele pesquisa. E é por isso que não tem uma resposta única, mas várias. O livro, então, propõe um conceito central para a gente poder navegar nisso. A subjetividade. Subjetividade. Que não é só um sinônimo de mente, não. Pensa na subjetividade como o seu universo particular. O jeito único como você sente, pensa, os seus valores, medos, o significado que você dá para as coisas. O meu mundo interno? Isso. E o ponto-chave é, esse mundo interno não nasce pronto, ele é construído socialmente, na nossa relação com a cultura, com a história, com a nossa família, com o mundo à nossa volta. Certo. Essa ideia da subjetividade como algo que é construído é muito forte. Então, se esse é o território a ser explorado, como é que as diferentes escolas da psicologia tentaram desenhar o mapa desse território? O livro foca em 3 gigantes, né? Sim, 3 abordagens bem diferentes e a primeira, claro, tem que ser a psicanálise. Freud. Não tem como escapar. A grande virada que o Freud dá é a descoberta do inconsciente. A ideia de que não somos senhores da nossa própria casa. Perfeito, é isso. Ele diz que a nossa vida mental consciente, a nossa razão, é só a pontinha do iceberg. Por baixo, existe um universo imenso de desejos, memórias, pulsões reprimidas que nos governam sem que a gente nem perceba. E é daí que vem os famosos atos falhos. Quando você troca um nome, fala uma coisa querendo dizer outra. Exatamente isso. Para Freud, não existe engano. Os sonhos, os esquecimentos, um sintoma que não tem causa médica, tudo isso seriam
assim, pequenas frestas por onde esse conteúdo do inconsciente vaza. Entendi. A psicanálise seria então a arte de decifrar essas mensagens que vêm do porão da nossa mente. É uma ótima forma de colocar. E para organizar esse mapa do mundo interno, ele cria aquela estrutura famosa. Id, ego e superego. Isso, Que é quase como ter um diabinho no ombro, que é o id, querendo tudo agora, o prazer imediato. e um anjinho no outro, o superego, com as regras, a moral, a culpa. O nosso juiz interno, né, formado pela cultura, pelos pais. E o ego, o nosso eu, coitado, fica ali no meio tentando equilibrar tudo isso com a realidade para a gente não surtar. É por aí. É uma analogia perfeita. A nossa personalidade para a psicanálise seria o resultado dessa eterna negociação, desse conflito. Fascinante. Então a psicanálise é essa investigação do mundo invisível. Mas eu imagino que muita gente não curtiu essa ideia de focar em algo que não dá para ver, né? Foi uma reação fortíssima. Daí nasce o behaviorismo, que chega assim com os dois pés na porta e diz: olha, se eu não posso ver, medir e testar em laboratório, isso não é ciência para mim. Pragmatismo total. Total. Para behavioristas como o Watson e principalmente o B.F. Skinner, o objeto da psicologia tem que ser o comportamento. O que é observável. Chega de falar de inconsciente, de mente, dessas coisas. O que importa é a interação da pessoa com o ambiente. E a ideia é que o ambiente nos molda. Nosso comportamento é uma resposta ao que acontece fora da gente. Isso, mas não de um jeito passivo. O livro explica bem a diferença. Tem um comportamento respondente, que é tipo um reflexo, como salivar quando você vê comida. Automático. Mas o conceito genial do Skinner é o comportamento operante. A palavra-chave é operante, porque é uma ação nossa que opera no mundo e gera consequências. E são essas consequências que vão nos moldar. Me dá um exemplo prático para ficar mais claro. Pensa num aplicativo de celular que te dá pontos toda vez que você faz uma tarefa. Esses pontos são um reforço positivo. Eles aumentam a chance de você repetir aquela tarefa. O seu comportamento foi moldado por uma consequência positiva no ambiente. E o contrário também vale, né? Se eu toco numa panela quente, a dor é uma punição que diminui muito a chance de eu fazer isso de novo. Exatamente. O foco do behaviorismo não é no porquê interno, mas no para que o comportamento serve. Qual a função dele naquela interação com o mundo. Ok. Então temos uma galera olhando para dentro, para o inconsciente, a psicanálise. E outra olhando só para o que é visível, o behaviorismo. Parecem dois extremos. E a terceira abordagem que o livro traz, a psicologia sócio-histórica. Onde ela se encaixa? Ela se encaixa dizendo que os dois estão esquecendo o ator principal, a sociedade e a história. Essa corrente, com base no russo Vygotsky e com influências marxistas, parte de uma ideia radical. Que é? Que os nossos processos psicológicos não são algo natural, uma essência humana. Eles são uma construção histórica e social. Peraí, isso quer dizer que o jeito que a gente pensa e sente hoje é diferente do jeito que uma pessoa sentia na Idade Média? Exatamente isso. A própria ideia de ter uma vida interior, uma identidade, é uma invenção histórica. A frase-chave do livro é que o ser humano é um ser ativo, social e histórico. Ativo, social e histórico. Ativo porque a gente transforma o mundo, não só reage a ele. Social porque a gente só se torna humano na relação com os outros. E histórico porque nós e a sociedade estamos sempre mudando. E o que permite tudo isso? A linguagem. É a grande ferramenta. É pela palavra que a gente recebe a cultura e é com a palavra que a gente organiza o nosso próprio pensamento. Nós não apenas vemos o mundo, nós damos um significado para ele através da linguagem. Nossa. Então, no fim dessa primeira parte, fica muito clara a genialidade do título, Psicologias. Não existe a psicologia, que achou a verdade. Existem projetos diferentes. A psicanálise busca o sentido oculto, o behaviorismo analisa a função, a sócio-histórica investiga a construção social do ser humano. São lentes diferentes. Certo. Agora que a gente tem essa caixa de ferramentas, com essas lentes todas, vamos ver como elas funcionam na prática, porque o livro dedica a maior parte dele a aplicar essas ideias, né? Sim, é a parte mais legal, onde a teoria ganha corpo. A gente pode agrupar os temas em dois grandes eixos.
O primeiro seria o que o livro chama de a jornada do indivíduo. Como a gente se torna quem a gente é. Perfeito. Aí entra um capítulo sobre psicologia do desenvolvimento, olhando a pessoa desde bebê até a velhice, com teóricos como Piaget, por exemplo. E também capítulos que mergulham fundo em temas como a construção da identidade, a sexualidade e, claro, a adolescência. A adolescência é clássico, né? Aquele período de crise, de transformação. Como essas psicologias diferentes olhariam para um adolescente em crise? Ótima pergunta, porque aí a gente vê o poder das lentes. A psicanálise talvez olhasse para a crise como uma reedição de conflitos da infância, a necessidade de se separar psicologicamente dos pais. Certo. O behaviorismo talvez analisasse as pressões do grupo, os reforços dos amigos, para certos comportamentos, sabe? Já a psicologia sociohistórica faria outra pergunta. Qual? Ela perguntaria: o que significa ser adolescente na nossa cultura hoje? Que papéis a sociedade oferece para essa pessoa? Ela nos lembraria que a própria ideia de adolescência é uma invenção social recente. Uau! A mesma crise, 3 leituras totalmente diferentes. E outro eixo que você falou, a vida em grupo. É o que o livro chama de a trama social, a psicologia olhando para como a gente vive junto. Tem capítulos sobre família, processos grupais e instituições e trabalho. A ideia aqui é quebrar aquela noção do indivíduo como uma ilha. A escola, o trabalho, a família, tudo isso nos forma. Nos constitui. Não é eu e a sociedade como duas coisas separadas. Somos nós na sociedade. E no mundo do trabalho, por exemplo, a psicologia entra como? É só para aplicar teste em seleção? Esse é o uso mais famoso, mas é muito pouco. Uma perspectiva crítica como a sócio-histórica não vai só perguntar quem é o melhor candidato. Ela vai perguntar o que o trabalho faz com as pessoas, como as relações de poder numa empresa afetam a saúde mental, por que o burnout virou uma epidemia. Entendi. Ela analisa o trabalho como um fenômeno que produz tanto realização quanto adoecimento. Exato. E é aqui que o livro fica, para mim, realmente potente. Porque ele não para na teoria geral. Ele pega essas ferramentas e aponta direto para o Brasil. A parte 4 se chama Psicologia, uma leitura da realidade social. E essa é, na minha opinião, a parte mais corajosa e necessária do livro. Os autores não têm medo de usar a psicologia para pensar as nossas feridas. Tem capítulos sobre violência, relações raciais e saúde mental. No caso da saúde mental, por exemplo? Ali o livro faz uma defesa muito forte da reforma psiquiátrica. Ele critica duramente o antigo modelo manicomial. Que era basicamente trancar a pessoa, né? Excluir. Isolar. Era tirar a pessoa do convívio social, trancá-la, muitas vezes em condições desumanas. Era um depósito de gente. E a proposta contrária é o quê? É a proposta antimanicomial. É o cuidado em liberdade, na comunidade, através de serviços como os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. A lógica se inverte. Em vez de isolar, a gente busca incluir. E no tema das relações raciais? O livro é igualmente direto. Mostra como a psicologia estuda a dimensão subjetiva do racismo, ou seja, não só a estrutura da discriminação, mas o sofrimento psíquico que ela causa em quem é vítima do preconceito. E para amarrar tudo isso, o livro traz um conceito que é um verdadeiro soco no estômago: o sofrimento ético-político. Esse conceito da psicóloga Bader Sawaya é fundamental. Ele descreve uma dor que não vem de um problema individual, de um conflito interno seu. Bem de onde, então? Vem da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor. Nossa, isso é muito forte. Então a psicologia está dizendo que a ansiedade de alguém pode não ser só um problema químico, mas um reflexo direto da injustiça que essa pessoa sofre. Precisamente. É a dor que nasce da desigualdade, do racismo, da pobreza, da humilhação social. É a psicologia dando um nome teórico para a dimensão subjetiva da exclusão social. Isso muda tudo. Isto.
A dor do indivíduo pode ser, na verdade, o sintoma de uma sociedade doente. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa viagem pelos 25 capítulos, para mim, justifica perfeitamente aquele S do título. A gente partiu do senso comum, explorou a psicanálise e o behaviorismo, a sócio-histórica, e viu que essa pluralidade não é uma fraqueza. É a maior força. É uma força. É um arsenal de ferramentas para a gente entender desde uma crise na adolescência até as questões mais dolorosas do Brasil. E isso reforça a tese principal do livro. A psicologia não é e nem pode ser uma disciplina neutra. Quando ela estuda como o mundo social nos forma, ela inevitavelmente esbarra nas injustiças desse mundo. E aí ela precisa se posicionar. Exato. Por isso os autores defendem uma psicologia com compromisso social. Uma psicologia que não se contenta em só entender o sofrimento, mas que se posiciona de forma crítica sobre o que produz esse sofrimento. O livro até termina com essa provocação, né, sobre o futuro da profissão no Brasil. Sim, a busca por ser uma ciência e uma profissão acessível a todos, e não um serviço restrito às elites. Um chamado à responsabilidade, então. Totalmente. Porque a partir do momento em que você entende como as estruturas sociais geram dor, a neutralidade se torna uma forma de cumplicidade. E isso deixa a gente com uma questão final que vai até além do livro, eu acho. Se a psicologia mostra tão claramente como as condições sociais, como a pobreza, o racismo, a exclusão, nos afetam, nos adoecem, qual é a responsabilidade de quem tem esse conhecimento? É só observar e entender o mecanismo, ou é também atuar para transformar as condições que geram tanto sofrimento?